Hoje nós Bom, estamos recebendo nosso querido Eugênio, tarefeiro da nossa casa, para dar continuidade ao estudo do livro Missionário da Luz, apresentando o capítulo número 10. Seja bem-vindo, meu irmão, e bom estudo. obrigado, Fernando. Bom, meus irmãos e irmãs, o nosso capítulo 10, que fala sobre a materialização, eu organizei da seguinte maneira. Em primeiro lugar, além da obra que é a base do nosso estudo, dos Missionários da Luz, evidentemente, passei os olhos no nosso Mediunidade, Estudo e Prática 2, da FEB, né? E achei interessante o material sobre materialização que lá encontrei. O livro dos médios, é claro. Estudando a mediunidade de Martins Peralva, também me foi muito útil para buscar sintetizar as descrições do nosso querido André Luiz. E vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma introdução em dois momentos. O primeiro momento da minha introdução, vou fazer uns trechos que eu selecionei do capítulo tão bem apresentado, 9 anterior, que nos falou sobre mediunidade e fenômeno, que a nossa irmã, nossa tia Isa querida, apresentou com tanta propriedade no nosso último estudo. Posteriormente, eu vou fazer um resumo, usando de slides, desse capítulo que não é o maior, mas é, como todos os capítulos desse livro, é bem grande, com as descrições pormenorizadas e bem agradáveis de ler, mais difíceis de serem colocadas todas aqui, a não ser como nós temos aqui cada vez mais utilizado o conceito de nicho, né? Então, vamos pegar aí, escolher alguns nichos para falar, e nesses nichos, especificamente, vou falar sobre a materialização em si, principalmente recorrendo, a partir do André Luiz, ao Mediunidade, Estudo e Prática, programa 2, e eu estudando a mediunidade do Martins Peral. Então, eu vou me permitir ler esses pequenos trechos que eu selecionei do nosso capítulo anterior estudado, o 9. E diz o seguinte, numas falas de Alexandre que eu selecionei. Sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós, outros, e os planos que vos são invisíveis. Mas não esqueçais que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. Sem os valores da preparação, encontrareis irremediavelmente a companhia dos que fogem aos processos edificativos do Senhor. E sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis, logicamente, os irresponsáveis do caminho. Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a fornecer novas convicções. Entretanto, somos dos primeiros a reconhecer que vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos, que nem sempre conseguem dar a atenção, a compreensão e o valor real. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como o álcool, que embriaga e aniquila os centros de vida da vida física. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o espírito é tudo. E nesse instante, Alexandre silenciou, mantendo-se então em muda rogativa, admirado, comovido
Notei, diz André Luiz, e que o generoso instrutor transfigurava-se ali aos nossos olhos. Eu achei esses pequenos parágrafos aqui do capítulo anterior importante porque ele nos traz coisas que no capítulo agora, não só pela visibilidade, né, da materialização, mas que justamente como nós, e eu aí estou me colocando bem em primeiro lugar, temos a curiosidade fenomênica, né, em ver alguém materializado e não nos preocupar até pelo objetivo que buscamos através dessa visão e já está distorcendo as energias próprias ao trabalho que se irá realizar, com pensamentos, como vai aparecer no decorrer do capítulo 9, que vamos dizer assim, desabilitam, na melhor das questões, o ambiente onde será feito o trabalho. Também a nossa preocupação está desenvolvendo, está nos deslumbrando com os fenômenos, que já foi visto anteriormente, tem sido muito discutido, inclusive no COEM e outros tantos momentos. Isso nos traz também o enfraquecimento da própria finalidade principal deles existirem, ou da contribuição que eles podem dar ao nosso desenvolvimento espiritual e o aplacamento das nossas diversas, vamos dizer assim, colocar entre aspas, dores nessa caminhada terrena, mas sempre na perspectiva do auxílio àqueles que as estão tendo predominantemente e sentindo. E, a partir disso, eu quero fazer um resumo do nosso capítulo, né? E aí vou usar uns slides com alguns trechos recolhidos e alguns comentários. Me permitam aqui, estamos nos articulando. Está aparecendo? Tá? Sim. Capítulo 10, então, trata da materialização. Ilustrativamente, aí temos algumas das capas dos nossos missionários da luz, das diferentes edições, né? Não, diminui aqui a... Bom, vamos lá, então. Não está seguindo o processo. Só um instantinho, pessoal. Estamos aqui nos degladiando com a máquina. Vemos aí nesse capítulo que André Luiz e Alexandre participam de uma sessão de materialização, por toda a curiosidade desenvolvida por André e pela importância como instrutor que Alexandre costuma dar essa curiosidade que tantos benefícios nos trouxe e nos traz através das obras que ele inspirou, né? E ele inicialmente descreve as inúmeras medidas tomadas pelos espíritos presentes para a higienização do ambiente e para a harmonização do grupo de irmãos encarnados. E quando nós formos fazer alguns comentários sobre essa parte, vamos ver como nós, encarnados, estando diretamente responsáveis pelo trabalho ou apenas numa assistência, podemos dificultar, né, os próprios objetivos principais que nos levaram àquele espaço. Em seguida, André observa que a médium que recebe o auxílio magnético intenso por parte da equipe espiritual, a médium básica do trabalho a ser realizado. Alexandre, então, explica a André em que consiste essa assistência que a médium está recebendo. O aparelho mediúnico, diz Alexandre, foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo, ações protoplásmicas, a fim de que o seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável.
Isso nos lembra que, embora não seja na materialização, eu gosto de fazer essas lembranças, como é importante que nós estejamos nos preparando, tanto no nível pessoal, como no nível da nossa contribuição ao ambiente de qualquer trabalho mediúnico, embora de menor exigência aparente para nós do que a materialização. Eu digo aparente para nós, porque nós nunca sabemos realmente o quanto a ambiência, ou cada um daqueles ali presentes, possa estar comprometendo ou com possível possibilidade de ser comprometido pelo trabalho que vai ser realizado. Isso nos chama, mais uma vez, a responsabilidade e ao estudo para nosso entendimento sobre a questão. Em seguida, diz lá, notando que os irmãos presentes trariam, só vou pegar o papel, que a transparência está me tirando uma parte da visão. Notando que os irmãos presentes estavam mais preocupados com os problemas pessoais que com o trabalho que seria desenvolvido ou sendo desenvolvido, é solicitado que Alexandre improvise com o material disponibilizado pela médium uma garganta ectoplásmica e fale com a plateia. Há um comentário, né? Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco, já é a fala dele. Eu fiz aqui me alonguei um pouco nesse momento para lembrar a quem não sabe, né, falar, que eu também não entendi, não tinha total noção do que seria esse trabalho, né? Mas antes de falar sobre essa famosa garganta, olhamos aí na figura alguns pensamentos que eu sei que não são muito incomuns e que certamente as nossas assistências, às vezes por vezes, nós mesmos, envolvidos no trabalho, até numa sala mediúnica, que um trabalho estamos acostumados, às vezes somos chamados a atenção para que não os mantemos, né? Para podermos nos concentrar, para podermos focar naquilo que ali será realizado, pedindo o auxílio daqueles que ali estão para isso, no mundo espiritual. Mas eu coloquei o seguinte, para que a gente esclareça um pouco esse ponto. Disse Calimério ao controlador mediúnico, Alencar, é necessário extinguir o conflito de vibrações que ele percebeu. Alencar, muito ocupado, pede o auxílio de Alexandre. Alexandre, então, pede a André que ele e André improvisem uma garganta ectoplásmica. E André, no texto, comenta que Alexandre notou que ele estava ainda um pouco com dúvida sobre a questão, então Alexandre o orientou. Pediu, então, que André o ajudasse na mentalização das minúcias anatômicas do aparelho vocal, que André, como médico, né, estudando a anatomia da época, certamente tinha essa possibilidade. Em seguida, acrescentou explicando, Alexandre, a força nervosa da médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Em seguida, Alexandre tomou pequena quantidade daqueles eflúvios leitosos que se exteriorizavam particularmente da boca, narinas e ouvidos do aparelho mediúnico e, como se guardasse nas mãos reduzida quantidade de gesso fluídico, começou a manipulá-lo, dando-me a impressão de estar completamente alheio ao ambiente, pensando, com absoluto domínio de si mesmo, sobre a criação do momento, aquela que precisava ser feita. Aos poucos, vi formar-se, disse André, sob meus olhos atônicos, um delicado aparelho de fonação no íntimo do esqueleto cartilaginoso esculturado com perfeição na matéria ectoplásmica, organizavam-se os fios tênues das cordas vocais, elásticas e completas na fenda glótica. E ele explica
para nós, só ilustrativamente, essa fenda é relacionada ao aparelho vocal situado a nível da laringe. E, em seguida, continua André, Alexandre experimentava emitir alguns sons, movimentando as cartilagens aritenoides. Mais uma vez, para nos só ilustrar, né? São pequenas cartilagens em forma de pirâmide localizadas na laringe. Formara-se ao influxo mental e sob a ação técnica de meu orientador, numa garganta irrepreensível. André reconhecia ali todo o processo que, em anatomia, ele tinha aprendido, desse setor nosso da garganta. Com assombro, continua André, verifiquei que, por meio de pequeno aparelho improvisado e com a cooperação dos sons de vozes humanas guardadas na própria sala, nossa voz era integralmente percebida por todos os encarnados presentes. Parecendo-me satisfeito com o êxito do seu trabalho, Alexandre falou pela garganta artificial como quem utilizava um instrumento vocal humano. Meus amigos, a paz de Jesus seja convosco. Ajudem-nos cantando. Façam música e evitem a concentração. Interessante, porque eu achei interessante que nós víssemos esse processo, até porque, nesse momento, ele se dirigiu à questão da garganta, da comunicação, todo o nosso sistema básico, fonador. No entanto, certamente, outras tantas vezes, outros tantos trabalhos, esse processo é utilizado para outros necessários procedimentos entre o mundo espiritual e a materialização que for própria. Em seguida, no capítulo, nos é dito: com a mudança de sintonia, finalmente a materialização do mentor, da médium, torna-se possível e ele pode, então, conversar com os companheiros terrestres. André fica impressionado com o fenômeno mediúnico e quer saber se apenas alguns privilegiados possuem esse tipo de mediunidade. Aí Alexandre, né, esclarece: todos os homens a possuem com maior ou menor intensidade. Entretanto, é preciso compreender que não nos encontramos ainda no tempo de generalizar as realizações. Você sabe que este domínio exige santificação. O homem não abusará do setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, onde se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destruição e miséria. Meu amigo, neste campo de realizações sublimes, aqui nos sentimos ligados à ignorância. A vaidade e a má-fé permanecem incapacitadas por si próprias, traçando fronteiras de limitação para si mesmas. Isso daí, com a ponte daquela pequena leitura dos parágrafos do capítulo anterior que fizemos, e mais, lembrando de outros tantos estudos, como, por exemplo, aquele livro que nós tivemos a oportunidade de estudar e palestrar sobre ele, Einstein e Kardec. Quantas vezes, nesses textos e nessas falas, nós percebemos que, embora o nível superior, o plano maior, com todo o cuidado, nos permita progressivamente, conforme nós vamos evoluindo moralmente, nos liberando todo o desenvolvimento intelectual, e que, mesmo assim, nós usufruímos inadequadamente dentro dessa lei do progresso, não fazendo devido equilíbrio entre o crescimento intelectual e o nosso crescimento moral, e como colocamos a perder, como diz aqui esse pequeno texto do livro, prodigiosa dádivas divinas. Me lembro de um pedaço do livro de Einstein e Kardec, que Einstein diz o seguinte, que nessa devida associação
que deve haver entre ciência e religião, né? Eu diria entre a razão e o coração, entre o intelectual e o moral, entre aquilo que pode trazer benefícios na área física, mas que esses benefícios não devem agredir a nossa natural evolução e contribuição no lado espiritual. Kardec Einstein, então, diz que a religião sem a ciência, sem o conhecimento, ela é cega. Mas que a ciência sem a alma, ela é completamente devastadora. E nós vemos isso em tantas descobertas maravilhosas que o homem, e nós homens, né, colocamos a perder em vez de aproveitá-la em função do bem comum. Continuando aí no capítulo, André nos fala: "Eu nunca estive presente em uma sessão de materialização. Sei que existem sessões de cura com materialização no Rio de Janeiro. Nós sabemos, por exemplo, no Lar Frei Luiz, lá existem, como exemplo. Tenho amigos que já participaram e contam emocionados o que viram. O texto de André mostra a dificuldade enfrentada pela espiritualidade para que as materializações ocorram e a pouca compreensão dos presentes quanto à importância do que estava acontecendo. Ainda nesse capítulo, é perguntado, e André então pergunta, né? E perguntou a razão da espiritualidade perder tempo com este tipo de trabalho, já que as pessoas não lhe dão a devida importância. A esta dúvida, de André Luiz, a resposta de Alexandre é perfeita e merece aqui ser reproduzida na sua íntegra, porque praticamente fecha o capítulo e nos permitirá entrar nos nossos nichozinhos de estudo. E vemos aí o Mestre Jesus, né? Olhando certamente, nos lembrando. E diz Alexandre: e Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que o não compreendiam? Julga que tenha ensinado tão só no Templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem e no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração a Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. Eu me atreveria a discutir. Tudo se transforma. E nós acreditamos pela fé que se transformará sempre para melhor. No ritmo da nossa humanidade, de cada um de nós, né? Mas cada pedra que nós colocamos no lado do bem, acreditamos e temos fé, de alguma maneira está construindo, né? Vamos dizer assim, a parede final que nos separa lá do nosso primitivismo e vai nos manter no lado da nossa elevação espiritual. Bom, meus irmãos, essa pequena introdução aqui. E agora vamos ver, né, até onde o tempo me permitirá entrar, avançar nesses nichozinhos. Entrego-me à escravidão do Cronos. Vamos lá. Aí eu resolvi separar nesses nichos, primeiro, caracterização do fenômeno da materialização. E aí tentei concentrar algumas ideias aqui que vou me permitir dividir na leitura com vocês. A materialização trata-se de um fenômeno mediúnico que permite aos espíritos tornarem-se visíveis a pessoas em geral, mesmo que não sejam médiuns videntes. Isso é um dado importante, porque a diferencia, por exemplo, de outras formas dos espíritos se mostrarem
tangenciáveis, né? Percebidos. Na materialização, os espíritos se corporificam, tornando-se visíveis a quantos estiverem no local das sessões, independentemente de serem médios ostensivos ou não, com a característica da evidência, né? No fenômeno de materialização, o espírito corporificando-se pode ser visto, sentido e tocado. No fenômeno da materialização, o espírito corporificando-se pode ser visto, repito, sentido e tocado. Pode-se abraçá-lo, sentir-lhe o calor da temperatura, sentir-lhe as pulsações do coração e com ele conversar naturalmente. Pensem em quanto isto pode ser importante, não só no consolo, mas no aprendizado. A materialização é um fenômeno. Fechou seu áudio, Gênio. Repetindo, a materialização é um fenômeno objetivo, não podendo ser confundida com a aparição. A aparição é um fenômeno subjetivo, pelo qual o espírito apenas pode ser visto apenas por quem tiver a ostensividade da evidência. Durante esses fenômenos, é comum o espírito materializado apresentar-se com a aparência de sua reencarnação anterior, revelando os aspectos fisionômicos facilmente identificados. É um outro ponto importante, interessante, né? Para que nós tenhamos o registro. Um outro nichozinho que eu coloquei como título o seguinte: o trabalho preparatório para o fenômeno de materialização. Aí eu identifiquei alguns pontos que o capítulo nos dá, e também, estudando a mediunidade do Martins Peralva, objetiva bastante. Na primeira fase, muito intenso, os encarnados e desencarnados, principalmente esses últimos. Os supervisores espirituais tomam inicialmente 3 principais e primeiras providências, aqui discriminadas. Em primeiro lugar, isolamento do local das sessões num círculo de mais ou menos 20 metros. Segundo, a ionização da atmosfera. Terceiro, a destruição das larvas. Na primeira, isolamento do local, num círculo de mais ou menos 20 metros, o isolamento do local se faz por meio de extenso cordão de obreiros esclarecidos, a fim de evitar o acesso de entidades inferiores que podem não somente perturbar os trabalhos, mas também afetar a pureza do material utilizado nas materializações, tais como o ectoplasma, fluídicos, etc. Lembramos também aqui, observamos, que é claro que esses cuidados não são feitos apenas no fenômeno mediúnico da materialização, mas aqui, de maneira mais intensa, eles são observados, pelo que a descrição é feita. No segundo ponto, a ionização da atmosfera, a ionização é, por assim dizer, um processo de eletrificação do ambiente. A finalidade é possibilitar a combinação dos recursos para efeitos elétricos e magnéticos, que serão usados em todo o processo desse fenômeno. Os focos de luz, lampejos, etc., que se observam nas sessões são devidos, melhor dizendo, à combinação desses recursos, graças à ionização da atmosfera momentos antes dos trabalhos. Nós estamos cansados de ouvir, e alguns com mais conhecimento, certamente, aprofundadamente, que como os trabalhadores e todos os nossos trabalhos mediúnicos, por mais simples que possam nos parecer, muito antes dos trabalhos começarem, e com a pontualidade, e com, eu diria, rigidez, não, com compromisso de austeridade nos trabalhos, preparam a ambientação toda. Isso vale para nós, não como conhecimento apenas, como informação, mas para que a gente lembre sempre disso e dê o valor pela parte que nos cabe
ao nosso preparo e à nossa presença, os cuidados, né, que nós, muitas vezes, desobservamos. Se eu não tiver cuidado, eu sou um, por exemplo, que faço uma brincadeira, faço uma colocação. Sou um mau exemplo, às vezes, nesse ponto. O terceiro ponto que nós colocamos, a destruição das larvas, é importantíssimo, né? A destruição das larvas por aparelhos elétricos invisíveis, chamados aparelhos espirituais, que executam a fim de evitar que o ectoplasma, essa força nervosa do médium, sofra a intromissão de certos elementos microbianos. A força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Nós imaginamos isso ao lembrar que nós mesmos, quando temos alteração por alguma questão de ordem emocional, como nossa imunidade baixa, nossos recursos de enfrentamento baixos, e como ficamos mais à mercê e, às vezes, adquirimos aquilo que em volta de nós sempre estava, né? Que são todos esses micro-organismos que podem nos trazer e desequilibrar o sistema orgânico. Agora, vocês imaginem no nível da energia que se trabalha nessas coisas. Um outro nichozinho que eu peguei foi motivos para os quais os espíritos costumam se materializar. Por quê, né? Não é só para causar, como diria o meu adolescente mais novo aqui. O primeiro é um atendimento aos sofredores encarnados nos serviços de cura. Primeiro. O segundo, facilitar as investigações científicas respeitáveis, previamente planejadas no plano superior. O fenômeno da materialização constitui-se ainda como comprovação da sobrevivência, individualidade e imortalidade do espírito após a morte. Não que isso tenha que ser provado a toda hora, mas em determinados trabalhos, inclusive de pesquisa, como vem sendo, né? E como foi feito na época de Kardec, quando precisaram daquelas mesas girantes, né? E para isso usaram até espíritos ainda não, vamos dizer, tão preparados, né? Mas capazes de atuar no meio físico, porque a gente precisa ser sensibilizado a esses sentidos que veem, mas não enxergam, né? Que ouvem, mas, na verdade, não percebem o que estão ouvindo e por aí vai, né? Todo o processo... E agora um outro nichozinho, processo de execução do fenômeno de materialização, com alguns tópicos, né? O fenômeno não é de execução simples, pois envolve a utilização e movimentação de diferentes fluidos, sobretudo o ectoplasma fornecido pelo médium de efeitos físicos. Todo o processo envolve, portanto, a conjugação de energias ou fluidos distintos, manipulados adequadamente pelos trabalhadores desencarnados, preparados, habilitados para isso. O ectoplasma, ou força nervosa, será abundantemente extraído do médium, vejam, né? Não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos, como nós vimos nos cuidados anteriores, por isso necessários cuidados preparatórios, como vimos que são feitos, no ambiente para a materialização, são tão recomendados. Ainda, segundo André Luiz, são combinados para o processo de materialização 3 tipos de fluidos. Os fluidos representando as forças superiores sutis da esfera terrestre. Segundo, os fluidos oriundos dos recursos do médium e dos companheiros que o assistem. E terceiro, os fluidos constituídos de energias tomadas da natureza terrestre, né? Muitas vezes, inclusive, fornecidos por trabalhadores que, nesse nível, são os atuantes, que não cabe agora entrarmos nisso. Um outro nichozinho, ação magnética intencional aplicada na preparação do organismo mediúnico para as atividades de materialização, sobre o aparelho digestivo, sobre o sistema nervoso. No capítulo, terminada a tarefa, Alexandre explica a André Luiz que o aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas
destinadas a socorrer-lhe o organismo nos processos de nutrição, articulação, metabolismo e ações protoplásmicas. Essa palavra está me matando, hein, Helena? A fim de que seu equilíbrio fisiológico seja mantido acima de qualquer surpresa desagradável. Nós tínhamos visto isso naquele pequeno resumo, né? Em seguida, no texto do capítulo, é relatado um descuido preparatório por parte de um dos colaboradores da crosta, por ingestão de bebida alcoólica. Alexandre convida André a observar o caso, explicando: André, nesses fenômenos, os fatores morais constituem elemento decisivo de organização. Não estamos diante de mecanismos de menor esforço, e sim ante manifestações sagradas da vida, em que não se pode prescindir de elementos superiores e da sintonia vibratória. Eu enfatizo bastante isso, porque nós tínhamos umas regras bem fortes em algumas instituições que eu conheci, e na nossa isso vem sempre sendo lembrado, embora não, às vezes, com sentido policialesco, que eu vi em outros locais, mas às vezes necessário, porque nós não damos o preparo devido, seja em tudo aquilo que ingerimos, tudo aquilo que colocamos, alimentamos ou cultivamos nos pensamentos, em tudo aquilo que falamos inadequadamente, dependente do conhecimento ou não etimológico, ou da significação popular dos termos que costumamos usar, das pequenas brincadeiras, né? E outras tantas coisas pelas quais eu me repreendo. Embora não aparentasse efeitos físicos específicos, o resultado energético e fluídicos que poderia emitir prejudicariam o trabalho específico de materialização. E Alexandre observa as palavras que acredito servirem para todos nós. Para mim servem, ressalvo. Como vemos, a necessidade de preparação moral para qualquer trato. A viciação, em qualquer sentido, antes de tudo, deprime o viciado, mas perturba igualmente os outros. Você compreende que as doses mínimas de álcool intensificam o processo digestivo e favorecem a diurese? Embora neutralizadas pelos trabalhadores espirituais, as emissões de odores característicos de fermentações alcoólicas deixou uma lição importante. Um último nichozinho, cuidados profiláticos necessários à vigília própria dos pensamentos. O texto também nos chama a atenção quanto à vigília necessária de pensamentos não confiantes ou não compatíveis com as finalidades e cuidados com os trabalhadores mediúnicos próprios, evitando-se vibrações mentais e conflito ativo, desservindo em vez de auxiliar os trabalhos. Os pequenos comentários, às vezes necessários nos corredores, as repreensões em lugares não próprios. Não falo só daquelas que são explícitas, eu falo principalmente na quantidade que imagino multiplicadas das explícitas nas implícitas, né? Naquelas que estão dentro de nós, né? Fechando o nosso coração ao que é mais importante. Ao término dos trabalhos, André, embora o coração transbordasse de simpatia, de satisfação, confessasse que tamanhas manifestações de serviço e bênçãos contrastavam com o muito reduzido entendimento dos encarnados. Para André Luiz, pareciam crianças afoitas, mas interessadas no espetáculo inédito que desejosas de consagração ao serviço divino. Ao ouvi-lo, no entanto, Alexandre, então, renovou aquelas palavras que eu já coloquei no final do resumo. Mas quero... Engraçado, estou quase
terminando muito antes do prazo. Estou impressionado comigo mesmo. Mas eu diria o seguinte, cada vez me preocupa mais os pensamentos que eu não consigo dominar quando estou num trabalho, por mais simples que... As críticas, até as manifestações de alguns colegas do trabalho, as minhas interpretações e, sem talvez fundamento devido, a análise e avaliações das comunicações que são emitidas, atribuindo às vezes elas um toque cênico ou teatral, principalmente quando se repetem. E por aí, outras tantas coisas eu poderia colocar que a nós, comprometidos com a doutrina e compromissados com as tarefas, não nos colocam no primeiro lugar do pódio, mas nos colocam em posição de refletir, de pensar e de fazermos a parte que cabe a cada um de nós em melhorar, focarmos mais em nós e deixarmos de nos focar no que está no entorno. A cada um as suas obras. Né? É isso aí. Incrível! 15 minutos antes. Parabéns, foi Não é? ótimo. Não é? Ô, Eugênio, você me permite, eu queria só voltar um pedacinho aí que você colocou sobre a materialização, que eu acho importante a gente fazer um destaque, se você me permite. Claro. Você colocou que a materialização pode ser tocada, pode ser abraçada. Lembra? Isso foi no Martins Peralva. Sim. Aí, o que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre o assunto é justamente isso. Num plano ideal, quando nós formos capazes de dominar nossas imperfeições, como você muito bem colocou, até com essa emoção que é muito própria em você, né? Num plano ideal, quando formos espíritos realmente praticando a mediunidade com Jesus, podendo trabalhar nossos pensamentos de maneira harmoniosa, em que possamos entrar em concentração e ajudar no processo, né? Aí essa materialização ela pode ser tocada, abraçada, sentir sua pulsação, né? Mas atualmente, com as nossas imperfeições, como foi colocado no capítulo, será muito prejudicial ao médium, que André Luiz ainda coloca, né? Que os pensamentos desequilibrados do plano espiritual dos irmãos que estavam ali desencarnados poderia prejudicar o Alencar e os pensamentos desencarnados da Assembleia encarnada poderia prejudicar a irmã médium, não foi isso? Eu entendi isso. Isso mesmo. Imagina Sim. tocar, né? Sim, e Paulo César Frutuoso fala tanto que o médium fica preso na cabine, né? Ali no estado dele, e que ninguém ali na sala, após Frederico von Stein se materializar para fazer aquelas curas, não pode nem mudar a sintonia do pensamento e altera o ectoplasma para o médio, interfere no ectoplasma. Então, é isso mesmo, a Helena colocou. A partir do momento que a gente, lá na frente, chegar ao ponto que ela falou, estiver bem preparado, talvez nós possamos abraçar nessas materializações. Mas também tendo em vista, né, que Kardec, tenho lido aqui em virtude do trabalho de sábado, ele na Revista Espírita de 1858, quando ele vai fazer aquela viagem à Europa, ele começa a observar que esses processos de materialização, já naquela época, já vinha reduzindo
não é? Já vinha reduzindo, já vinha parando. Por que que eu fui ler a revista? Porque eu troquei uma ideia com a Helena e a Helena me deu uma ideia do trabalho para sábado. Então, me levava a ler um pouco da revista espírita para ver o que Kardec botava. E ele observava que os espíritos já não estavam querendo usar o processo de materialização, porque a intuição da intervenção dos espíritos para os dias de hoje já seria outra, né? Essa mediunidade que a Helena falou, a mediunidade com Jesus, em que tanto o médium como aqueles que procuram a casa espírita já tem que compreender essa interferência dos espíritos com o orbe terreno, com os dois mundos, né? Eu Mas acredito. gostei. Não, eu ia dizer que eu acredito que estou me atrevendo a falar do Peralva, né? É um atrevimento, mas é um bom atrevimento porque eu acredito que ele não teve. Foi boa essa colocação da Helena, muito boa, porque a intenção dele ali é dizer que pode, não que deve, né? Quer dizer, é Sim. possível fazer isso, mas não que se deva fazer. Foi muito bem colocado a observação de vocês, né? Como outras coisas que, embora sejam possíveis, não são próprias de serem feitas, né? Como, por exemplo, quando nós, no processo, quando somos mais educados, fazemos aquele filtro natural no que estamos, de alguma maneira, ouvindo, ao passar para um papel ou ao emitir, não é verdade? Que bom se tivéssemos esse cuidado, inclusive com outras coisas também, mas infelizmente. Mas eu acho que o que o Peralva quis dizer é o seguinte: é possível, mas foi muito bem colocado, realmente. Não é? Tanto é que no Frei Luís há toda essa proteção, esse afastamento. Muito bom, Eugênio, parabéns. Parabéns, Eugênio. Temos aí 9 minutos, Chico, Filó, Suza e os demais que quiserem, está aberto. Por favor, Fernando, eu não consegui compreender uma coisa do que foi falado. Por que as materializações hoje, vamos chamar, diminuíram? Porque hoje a intervenção dos espíritos, Paulo César, nas comunicações de hoje, seja para o trabalho mediúnico, ou seja, de um modo geral, ela visa não só ao atendimento àqueles espíritos que necessitam, mas como aprendizado para o médium, como Jesus deixou. Quando Jesus ali falou que enviaria o Consolador prometido, ele ali, no final da frase dele, ele disse que ficaria conosco para revivéssemos todos os ensinamentos dele. Então, é através dessas comunicações que esses irmãos traz para cada um de nós, o que eles estão passando após deixarem o corpo físico, que nós vamos ter que abrir o nosso pensamento para pensar assim, será que eu vou querer chegar do outro lado da existência, do jeito que ele está aqui falando para nós, o que é que ele está passando? O que é que a comunicação traz de ensinamento benéfico para a minha conduta como espírito e como ser humano? Daí a importância de vir reduzindo, porque esse período da materialização, como o Eugênio colocou, ficou lá no princípio em que vem o surgimento da doutrina espírita, em que era necessário o descrente e o cientista ver para acreditar. Mas, Fernandinho, A época do fenômeno acabou, né? Sobre essa questão, acho que Jane aí pode responder sobre o rufar dos tambores. Que nós Pensei a mesma coisa, Francisco. Na última reunião, e Jane fez um resumo. É lá no Livro dos Médiuns, capítulo 5. Das manifestações. Isso, quando fala das manifestações físicas, e quando o soldado está pronto, né? Quando os soldados estão prontos, não há mais necessidade de se tocar os tambores.
A gente falou até sobre isso no COEM também na segunda-feira, né? O que é isso? Já que a espiritualidade, que é a humanidade, de uma maneira geral, já tem o conhecimento dessa revelação, né, que é o Consolador prometido, que é o Espiritismo, nesse momento já não há mais a necessidade desses fenômenos acontecerem. Então, né, não há necessidade de rufar os tambores, porque o soldado já está desperto. Os soldados somos nós, né? Soldados são aqueles que estudam e acreditam, né? Nessa doutrina, nesses ensinamentos que a doutrina traz para a gente. Eu posso pegar até pela ênfase que o Chico já deu na reunião e deu agora, por essa explicação maravilhosa que a Jane acabou de dar, etc. Eu queria pegar esta questão de quando os soldados já estão prontos, não precisar mais rufar os tambores, para uma relação familiar, por exemplo. Não é? Aí ele escorregou. Ele estava indo tão bem, gente, agora ele escorregou. Tá vendo? A gente aproveita o seminário para tudo que precisar ser melhorado. Isso aí. Deu para clarear, Paulo César? E a época dos fenômenos já acabou. Agora é a era do espírito. Então, tudo isso, como o Fernando bem colocou, né? A mensagem é para moralizar para nos moralizarmos, para nos qualificarmos, para cada vez mais exercermos a mediunidade com Jesus. Então, não precisa mais dos fenômenos físicos. Agora, os fenômenos são espirituais, né? Precisamos nos tornar aquele tarefeiro, né? Como disse na parábola do joio e do trigo, né? Agora nós precisamos nos transformarmos em ceifeiros. Ceifeiros é aqueles trabalhadores que estão em sintonia com Deus, né? Que é o único que a gente conhece é Jesus, né? Mas é o nosso modelo e guia, é o nosso objetivo. Tem uma frase no Evangelho também que diz: feliz daquele que crê sem precisar ver. Né? A gente já sabe a atuação dos espíritos. Outra coisa também tem a ver com, é importante o estudo, nós aprendemos, nós entendemos as coisas, ainda mais nós que estamos querendo cada vez mais nos envolver com boa qualificação nas tarefas, dentro da doutrina, mas o excesso de intelectualização, às vezes, nos atrapalha. Não digo estudar, não digo saber, mas quando nós damos excessivo valor a isso. Lá no livro dos Médiuns, eu me lembro que tem uma passagem, que não sei agora exatamente identificá-la no conjunto, aonde está, quando Kardec está insistindo, como era da sua postura de pesquisador e tudo, aos benfeitores espirituais a perguntar, em determinado momento, eles dizem que não era ainda a hora de tanta coisa ser explicada, não só porque nós não estivéssemos intelectualmente na condição de compreender, mas porque o principal momento da humanidade, estou usando minhas palavras, era justamente o desenvolvimento moral. Era o caminhar com os ensinamentos e exemplos de Jesus, na simplicidade que ele teve, né? E que a gente vê em cada parábola a profundidade, mas quanto ainda nos falta vivenciar cada pequena coisa que, às vezes, uma simples parábola nos traz em tão grande quantidade, às vezes. Paulo César, ficou ok? Sim, ok. Ok. Tem até um livro, né, nessa leitura que eu fiz, em que o Jacobson Trovão faz uma citação e eu corri atrás da Cristina para ver se ela tinha um livro, porque quando a gente resolve colocar no estudo determinada citação, a gente tem que buscar a fonte para ver se confere a fonte, mesmo sabendo que a pessoa que está falando é uma pessoa segura. Aí eu fui atrás de Cris e encontrei o livro em que ele relata que chegou um determinado momento, está no livro A Biografia de Chico Xavier,
em que Emmanuel se materializa para Chico e fala com Chico que ali chegou a hora dele parar os processos de materialização que ele fazia na época, Iana Prado, Peixotinho, entendeu? Aí, por quê? Porque Chico veio com compromisso de psicografia, trazendo no livro tudo isso que nós estamos estudando hoje, através da pena dele e através de André Luiz, que traz essas belezas, né? Essas relíquias, como a Helena fala, que eu aprendi, quando eu falo para vocês que eu aprendi a estudar André Luiz na associação com a Helena, porque quando eu cheguei lá, a Helena já estudava André Luiz há 1000 anos atrás, entendeu? Então, à medida eu ficava olhando, porque eu estudava com o Leandro e Letícia o Livro dos Espíritos, e elas estudavam desde o sábado, né? Vendo o sábado, que o estudo passou para a segunda e foi se repetindo. Para quê? Para que o Chico, a partir dali, trouxesse a consolação através dessas obras. E nosso lar é o exemplo disso, mostrar para cada um de nós que nós vamos despertar do outro lado da vida da maneira em que nós estamos hoje na sala, com os nossos pensamentos, com as nossas dores, com as nossas aflições, e que agora é que é o momento em que a Helena falou da moralização, não só para o espírito que se comunica, ser assistido, mas que o exemplo dele sirva para cada um de nós no contexto da nossa edificação, né? Como Emmanuel fala, edificar o reino de Deus dentro de cada um de nós. Obrigado, meu querido Eugênio.